Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria estarmos aqui na nossa igreja de Santo Antônio Maria Claré. Você também que acompanha aí da sua casa, queira Deus que logo mais você também possa estar aqui conosco, porque a tua presença, a tua vida é um grande presente para a nossa comunidade. E que alegria, né? Cada um de vocês que neste tempo do isolamento, com todos os cuidados, tomaram esta decisão de vir rezar, né? Eu tenho dito muito o quanto o nosso povo tem ido no mercado, tem ido na farmácia, ido na feira, buscado coisas essenciais para a vida, não é verdade? E às vezes, quando fala de ir para a igreja, ai que medo, parece que ir à igreja não é importante. E por isso eu já quero parabenizar todos, né, que estão aqui, porque vocês já estão entendendo. Nós temos sim que nos cuidar, mas não podemos deixar aquilo que é essencial na nossa vida, que é a presença de Deus, que é poder participar da Santa Missa, lugar onde Cristo mais uma vez se entrega por nós, para nos resgatar e dar sentido à nossa vida. Estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo, através do Salmo, vai dizer: vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vamos dizer juntos? E saciais os vossos filhos. Veja que nós já começamos a liturgia vendo que o nosso Deus é um Deus generoso. Geralmente aquela pessoa muquirana, né? A gente fala que tem que ter a mão fechada, mão de vaca, né? Mão fechada. E não, pelo Salmo vai dizer que Deus, vós abris, ó Deus, as vossas mãos e saciais o vosso povo. O nosso Deus que não mede consequências para poder saciar a minha e a tua vida. O nosso Deus que a todo instante tem o seu olhar voltado para a nossa vida, para a necessidade do nosso viver. Deus que a todo momento deseja nos saciar. Mas você pode dizer assim: mas padre, eu tenho rezado aquela situação e não muda. Mas vejam, muitas vezes o que Deus deseja fazer na nossa vida não é aquilo que nós queremos, é algo que vai muito mais além. E é por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos dele, nós temos a nossa vida saciada. É por isso que a leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, o Senhor vai dizer ao povo: ó vós que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Apressai-vos. E veja o quanto que muitas vezes diante de Deus nós não temos este olhar de poder compreender que a nossa alma, o nosso coração deseja, tem sede desta presença de Deus. Queridos, nós necessitamos sim de muitas coisas exteriores. Precisamos sim de cura. Precisamos sim de um trabalho bom, de um bom estudo, necessitamos morar bem numa casa, necessitamos de uma roupa, né? Nós temos diversas necessidades. E que a cada dia da nossa vida nós vamos nos esforçando para suprir essas necessidades nossas e também daqueles que perto de nós estão. Mas muitas vezes nós ainda não conseguimos
perceber esta necessidade da nossa vida, de se alimentar de Deus, de estar com Deus, de beber da fonte que é Ele, porque é Ele que dá a mim, que dá a você verdadeiro sentido para nós existirmos. Veja que quando nós partirmos, tudo vai ficar, tudo irá ficar. O que irá conosco é aquilo que nós vivermos na intensidade do nosso coração e da nossa vida. O que nós levaremos conosco é este esforço, aquilo que nos saciou nesta terra, aquilo que preencheu o nosso coração. Porque veja, quantas pessoas que conquistam tantas coisas, e aqui o padre não está dizendo que não tem que conquistar, nós temos que sim lutar, ter aquilo que podemos ter. Mas quantas pessoas que colocam a sua felicidade em gastar a vida em construir, ter. E às vezes não há este esforço de ir, entender que nós temos um Deus que está à nossa disposição, que diz para mim e para você: vinde, você que tem sede, vinde beber. Você que tem fome, vinde comprar sem ter que pagar, vinde. O nosso Deus, que é um Deus generoso. E no Evangelho, olha só, Jesus, é interessante porque o Evangelho de hoje começa contando que Jesus, ele soube da morte de João Batista. Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. E automaticamente, com certeza, o coração de Jesus se entristeceu, porque João foi degolado injustamente, foi degolado por conta de dizer a verdade. João, um grande homem, um grande profeta, ele que preparou os corações para que as pessoas pudessem acolher Jesus. E Jesus, quando fica sabendo da morte de João, ele parte e vai para um lugar deserto, afastado. Nós vemos aí o sentimento de Jesus. Jesus sentiu com a morte de João Batista. E é por isso que ele vai para o seu cantinho, Geralmente é assim. Quando a gente perde alguém querido, a gente quer ficar quietinho no lugar, não é assim, gente? Às vezes tem aquele momento que a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. A gente quer ficar lá no nosso canto, chorar, passar aquele momento de luto. E é interessante porque a multidão, o Evangelho continua dizendo que as multidões descobriram para onde ele estava indo e foi tudo atrás de Jesus. Olha só. Imagine Jesus entristecido com a morte de João Batista. E quando ele olha para trás, vê aquele povo, vê aquela multidão, gente doente, gente que vai ali, vai se aproximando porque quer escutar ele. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o quanto que nós precisamos aprender, Porque tem aqueles dias que nós não estamos bem, Tem dia que fala, hoje acordei com a pá virada, Tem gente que fala, acordei com o pé esquerdo. Isso aí é macumba, não é verdade não. Católico não tem essa história de acordar com o pé esquerdo não. Ainda bem que acorda com o pé esquerdo. O problema é arrancar, arrancar o pé, Tem dia que nós não acordamos bem, que não estamos bem, Parece que aquele dia as coisas custam para nós, Se alguém olha para nós, a gente já pensa, o que está olhando? O que perdeu? E veja, Jesus passou, ele estava naquele momento entristecido, ele estava naquele momento sentindo,
Mas quando Jesus vê a multidão, e o evangelho é muito claro, gente, olha que lindo. Encheu-se de compaixão por eles. Jesus estava no seu momento de dor, mas quando ele olhou aquela multidão, ele se encheu de compaixão. O que é compaixão? É sofrer com o outro. É se compadecer com a dor, com a realidade, com o sofrimento do outro. Veja que Jesus deixa de lado a sua dor e toma para si a dor daqueles que estão. E o evangelho continua dizendo que ele curou os que estavam doentes. Veja que diante da necessidade das pessoas, Jesus deixa de lado a sua dor, não é nada diante da necessidade daqueles que ali se aproximaram. E ali Jesus começa a falar, começa a curar. Só que a hora vai indo, o lugar é deserto. Lembre-se que Jesus está num lugar afastado, num lugar deserto. E aí os discípulos são espertinhos, né? Olha aquela multidão e fala: o que a gente vai fazer com esse povo? Da onde a gente vai arrumar comida para dar para esse povo? E aí eles chegam para Jesus e falam: Jesus, vamos fazer assim, despede o povo para que eles vão lá na cidade comprar coisa para comer. Depois eles voltam, né? Mas cada um se vira, né? Cada um traz o que é seu. Um jeito prático de resolver o problema, por ser uma multidão. E aí Jesus olha para eles e diz: dai-lhes vós mesmo o que comer. Não é para mandar embora, não. Vocês mesmo que tem que dar o que comer para esse povo. E aí eles ficam desesperados. Como que vamos alimentar essa multidão? Como que nós vamos alimentar esse povo? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: traz aqui. E ali Jesus faz a bênção de ação de graças, dá aos discípulos e eles começam a partilhar. Todos comem, todos ficam saciados, a ponto de sobrar. Veja, aonde Jesus está, ninguém passa necessidade. Aonde Jesus está, todos são saciados. Aonde Jesus está, não falta nada. Ele providencia, porque o seu coração é um coração que se compadece, e por isso ele vai fazer de tudo para que o povo não fique sem o necessário para a sua vida. Queridos, nós precisamos hoje começar a compreender, e você que está em casa rezando conosco, entender que a nossa dor, muitas vezes nós ficamos parados na nossa dor, no nosso sofrimento, naquilo que muitas vezes em nós nos angustiam, e nós perdemos oportunidade de ir em direção àqueles que mais precisam, que têm dores maiores do que a minha, do que a tua. E quando isso acontece, nós podemos tocar o milagre de Deus da nossa vida, não aquilo que nós queremos, porque com certeza Jesus estava triste, não queria que João tivesse morrido, foi injusto.
estava naquele momento de dor, mas veja, quando ele vê a multidão, não tem como. A necessidade do povo é muito mais do que eu estou sentindo. E é por isso que Jesus vai realizar este milagre da multiplicação dos pães, para nos ajudar a entender, queridos, que quando nós saímos de nós mesmos, Deus faz milagre. Quando nós saímos de nós mesmos, Deus realiza aquilo que muitas vezes nós não imaginamos. E é por isso que a segunda leitura vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores. É esta grande clareza que a palavra de Deus traz para nós, que quando nós de fato nos aproximamos do Cristo, quando de fato o nosso coração é um coração que reconhece esta fome, esta sede, esta necessidade de Deus, nós vamos ao seu encontro. Eu achei tão bonito esses tempos de pandemia. O padre começou a vender as máscaras, né? E eu fui entregar máscara numa família. E sempre com todo cuidado, chegava no portão, mas a mulher disse assim para mim: padre, o meu maior sonho era que um padre viesse à nossa casa. E eu morrendo de medo, né? Falei: ai, Jesus amado, será que o Covid está aí dentro, né? Morrendo de medo. Aí ela pegou, fez assim para mim: padre, é o meu maior sonho. Nunca um padre veio. E eu vi assim nela a alegria, né? Eu fui lá entregar máscara, né? E eu via uma alegria, eu fiquei até meio sem jeito. E aí ela disse assim para mim: padre, o senhor se importaria de entrar? Aí eu falei: ai meu Deus, eu não trouxe o saco plástico, né, para me enrolar. Padre, você se importaria de entrar e dar uma bênção na minha mãe, que não anda mais? Naquela hora, Covid foi embora. Estão entendendo? Entrei na casa daquela mulher, já na sala a senhora deitada numa poltrona. E quando eu olhei para aquela senhora, disse: era tarde, boa tarde, que alegria, né? Ver a senhora, não lembro o nome dela. E eu via o sorriso estampado nos lábios daquela mulher, daquela senhora, a filha tirando foto. Eu falei: nossa, parece que eu estou na Rede Globo, né? Você denunciar, se o delegado souber que eu estou aqui, né? Falar: o padre transmitindo Covid nas famílias, né? E aí a senhora: padre, que alegria! Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ver um padre, a senhorinha, né? Dentro da minha casa. Eu falei: pois é, o padre está aqui e o padre vai dar uma bênção para a senhora. Pode? Eu preciso, padre. Ah, não pensei duas vezes. Coloquei a mão sobre a cabeça dela, ali rezei, ali orei por ela. Em seguida me despedi, dei uma bênção para toda a família que estava ali emocionada com aquele momento. Compaixão. Quando nós estamos perto do Cristo, o nosso coração não tem medo. E você sabe que esses dias eu estava lendo um pouquinho da vida de alguns santos, que no tempo das pandemias, naquela época, antigamente, se eu não me engano, São Camilo dizia, né? Vai lá cuidar do povo. E o vírus estava lá solto, né? E eles iam. Nenhum deles
foi contaminado. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada, nem mesmo a enfermidade, nem mesmo este vírus pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 a angústia, a solidão, a tristeza não pode nos separar do amor de Deus. E é por isso que nós precisamos compreender que nós temos um Deus que abre a mão para nos saciar, mas saciar não aquilo que a gente quer, mas aquilo que eu e você precisamos. É como criança mimada. Às vezes a gente é criança mimada diante de Deus, né? A gente quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. E às vezes o que Deus quer nos dar, quer nos ensinar, está aqui do lado. E às vezes não percebemos. O nosso Deus abre as mãos para poder saciar a cada um de nós. Saciar a nossa vida, conduzir a nossa história. Mas para isso, eu e você precisamos compreender que este nosso Deus nos ama e nos quer ver feliz. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos, eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar. E este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Canta, vai lá. Por isso nada em minha vida faltará. Canta com fé isso. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, caminhando eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, tu és, Senhor, diante de todas as necessidades, dos nossos vazios, dos nossos medos. Em minha vida faltará. Canta com fé, com vontade, esse desejo de Deus, esse Deus que sacia, esse Deus que preenche a nossa vida. É só Ele, é só Ele. Por isso nada em minha vida faltará. Mais uma vez, tu és, Senhor, tu és o Deus que cuida de nós, aquele que nos alimenta,
que cura nossas feridas, por isso nada que sara nossa dor. em minha vida Obrigado, Jesus. faltará. A nossa alma te deseja. Queremos a tua presença na nossa vida, no nosso existir. Por isso nada em minha vida faltará. Aproximemo-nos do Deus que deseja curar e saciar a nossa vida. Você não está sozinho. Ele se compadece e quer cuidar de mim e de você.